Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos acompanhando nesta noite, para junto nós podermos acompanhar, refletir na palavra do nosso Deus. Você que já está recebendo o link, nós já pedimos que você venha compartilhar, venha abrir aí a sua sala de vídeo, para junto nós adorarmos ao Senhor e nós refletirmos nessa noite sobre a coerência do cristão. Esse é o tema da nossa reflexão dessa noite, que está registrada no livro de Mateus. Mateus capítulo 7 e versículo 1. Será esse o tema da nossa mensagem dessa noite, da nossa reflexão, a coerência do cristão. Registrada no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Nós queremos agradecer a você, meu amado irmão, desse dia de domingo, você que passou com sua família, ou você que passou aí trabalhando na sua casa, na sua residência, você que esteve aí no seu lar, junto com seus familiares, que Deus possa lhe abençoar grandemente, imensamente. Estamos agora à noite, primeiro dia da semana, domingo à noite para muitos, segunda-feira já para nós cristãos adventistas. Nós estamos iniciando a semana e que você possa ter uma semana abençoada, uma semana de bênção, uma semana de vitória e uma semana de alegria na presença do nosso Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1, para junto nós lermos esse texto, essa palavra, orarmos e iniciarmos essa noite de live, de adoração na presença do Senhor. Diz a palavra do Senhor: não julguem os outros para que não sejam julgados por Deus. Não julguem os outros para que não sejam julgados por Deus. Paizinho querido, de infinita bondade e misericórdia, agradecidos somos a Ti, Senhor. Agradecidos pela oportunidade, agradecidos por essa noite, agradecidos por este momento. Ensina-nos, Espírito Santo, a refletir, a entender, a compreender a cada dia a Tua palavra. Abençoa cada um do Teu povo, cada um dos Teus servos, filhos, familiares, todos espalhados por essa cidade, este município, esse estado, o Brasil e toda esta nação. Todo este mundo, Senhor, onde encontra agora um Teu servo, um cristão com sua Bíblia aberta, participando de um culto, que sintam a Tua presença poderosa, em nome de Jesus Cristo. Louvado e adorado seja o nome do nosso Deus, pois só Ele é poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Seu nome grande, grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Seu nome grande, grande, e
fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus! Estamos nós aqui hoje, meus amados irmãos, para junto nós adorarmos, exaltarmos, bendizermos e glorificarmos ao nome do Senhor nosso Deus. Ao tema da nossa reflexão desta noite, a coerência do cristão, está baseada no livro de Mateus, no capítulo 7 e versículo 1. Assim que Jesus ele terminou de orientar as pessoas sobre a ansiedade, sabe aquela ansiedade resultante de preocupação? Aquela ansiedade que resulta uma preocupação excessiva com a vida material. Jesus havia acabado de orientar essas pessoas. Jesus então ele começa a dar alguns ensinamentos e ensinar-lhes sobre algo que vem dar continuidade ao texto de Mateus, que é a censura leviana. E Jesus começa a discorrer isso aí no livro de Mateus, do capítulo 7. E você pode estar acompanhando na sua Bíblia do capítulo 7 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 5. E Jesus então ele vem falando, e assim que do alto monte ele começa a dar ensinamento, ele faz a seguinte fala. Ele diz a seguinte forma: não julgueis, para que não sejais julgados. Sendo que esta que era uma declaração de Jesus não para estar incentivando aqui os seus ouvintes à neutralidade, mas para que tivesse uma relação com as questões morais, uma relação com a moralidade. Essa aqui de Jesus era uma advertência muito séria para as pessoas que ali estavam vendo mas contra quem? Contra a sua própria justiça, contra os seus próprios julgamentos. E o versículo começa: não julguem para que não sejam julgados por Deus, não julgueis para que não sejais julgados. O que Jesus estava falando nesse texto? Nesse texto Jesus estava denunciando a incoerência na vida dos fariseus. Pessoas incoerentes que eu acho que talvez você conheça, talvez você já viu, talvez você já tenha tido a oportunidade de ver e conviver com pessoas incoerentes. E eram essas pessoas aqui que Jesus estava citando neste versículo, neste relato bíblico. Jesus estava aqui tratando sobre e denunciando a incoerência na vida dos fariseus. Por quê? Porque eles não praticavam o que eles ensinavam. Os fariseus ensinavam uma coisa e praticavam outra completamente diferente. E nos nossos dias atuais isso não é diferente. E sabe o que era mais grave? Que Jesus aqui estava falando dele, é que eles julgavam leveniamente. De forma leviana, eles faziam os julgamentos. Eles estavam fazendo apontamentos para corrigir os pecados, os pequenos deslizes dos outros, mas não olhavam para si próprio. Eles estavam olhando os pequenos deslizes dos outros, mas não olhavam para os pecados que eles estavam cometendo e blasfemando o nome de Deus. Conforme nós vemos em Romanos 2, versículo 24. Era isso aí que não estava acontecendo com eles. E Jesus, então, ele vem aqui dar ensinamento a essas pessoas. Desde o início do seu sermão, Jesus ele começa
a falar com essas pessoas e ele usa a palavra e ensinamentos que já eram conhecidos dos seus ouvintes. Aquelas pessoas já tinham conhecimento dos ensinamentos e das palavras que Jesus falava e ele volta a falar novamente. Não aqui com a intenção de resgatar as verdades divinas em suas vidas, mas foi com essa habilidade que Jesus, prossegue pregando da seguinte forma: não julguem os outros para não serem julgados por Deus. Porque Deus os julgará do mesmo modo que vocês julgarem os outros. Com vocês a mesma regra será usada com vocês, a mesma regra que vocês usarem os outros. Por que é que você olha no cisco que está no olho do seu irmão e não vê o pedaço de madeira que está dentro do seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando você tem um pedaço de madeira dentro do seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro o pedaço de madeira que está no seu próprio olho e então poderá ver o cisco que está no olho do seu irmão. Era isso aqui que Jesus estava tratando no livro de Mateus, do capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5. Era sobre isso que Jesus está falando. Por quê? Porque a maioria dos teólogos concorda com que Jesus se dirigiu essas palavras aqui aos judeus fariseus, aqueles estudiosos, aos religiosos que censuravam tudo e censuravam todos, que se achavam os sabedores e os conhecedores da lei, só que eles não reconheciam a presença mínima de Jesus na vida dele, eles não reconheciam um mínimo erro deles mesmos, eles só sabiam ver os erros dos outros, eles só sabiam ver as falhas dos outros, só sabiam criticar os outros, mas não sabiam olhar para si próprio, não sabiam olhar para suas próprias falhas e não sabiam olhar para os seus próprios erros. Talvez, meu amado irmão, minha irmã, nós não estamos diferentes disso. Talvez nós estamos vivendo épocas diferentes dessa época em que Jesus viveu e falou esse texto aqui para os fariseus. Dessa forma não estava havendo coerência. Não estavam vendo coerência entre aquilo que eles estavam ensinando e aquilo que eles estavam praticando. Porque eles ensinavam uma coisa e praticavam outra. Eles queriam, na verdade, eles eram incrédulos quanto à pregação de Cristo. Eles não estavam ouvindo a pregação do Messias, não estavam ouvindo a pregação de Jesus, porque eles condenavam as pessoas simples. Sabe o que acontecia? As pessoas simples para eles eram pessoas ignorantes, eram pessoas que eram não letradas, eram pessoas que não tinham conhecimento, eram pessoas que não tinham sabedoria. Então eles simplesmente tinham essas pessoas como pessoas ignorantes e malditas. Então eles pisavam nessas pessoas, eles menosprezavam essas pessoas, eles julgavam essas pessoas, eles queriam ver os erros na vida dessas pessoas. Talvez no seu círculo de amizade existem pessoas desse jeito, que querem ver apenas o seu próprio erro, que quer ver a sua falha, que fica sempre com o dedo querendo te acusar, querendo lhe imputar a falha, querendo lhe imputar o erro, querendo lhe imputar o pecado, mas não olha para a sua própria vida. Ensina uma coisa e pratica outra, achando que é o sabedor de tudo, o conhecedor de tudo, o detentor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria ou de toda a doutrina. Se diz religioso, se diz sabedor de tudo, se diz conhecedor de tudo, mas não olha para a sua própria vida. O que está acontecendo é o seguinte, que por causa disso Jesus Cristo reservou uma série de ais para essas pessoas. E você pode ver isso em Mateus capítulo 23, do versículo 13 ao versículo 36, e você vai verificar o que nós estamos falando sobre isso nessa noite, sobre a série de ais que Jesus reserva para esses sérios servos. Mas será que estão tendo comprometimento com a palavra? O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele enfrentou problemas desse jeito. O apóstolo Paulo enfrentou essas pessoas com autoridade, não autoridade dele, mas com autoridade de Deus, com autoridade divina. E sabe o que o apóstolo Paulo falou para essas pessoas? O apóstolo Paulo enfrenta essas pessoas não com o conhecimento que ele tinha. Um homem conhecedor, um homem íntegro, um homem que falava muitas línguas. Mas ele enfrenta essas pessoas com autoridade divina, com conhecimento divino, com autoridade de Bíblia, conhecimento e autoridade da palavra de Deus. E ele fala para essas pessoas, conforme você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 1, versículo 17 ao versículo 24. Olha a palavra de Paulo. Meu amigo, você julga os outros? Olha a palavra do apóstolo Paulo. Meu amigo, você julga os outros, mas não importa quem seja você.
Ou seja, você está julgando os outros não se importando com quem você é. É isso que Paulo está dizendo. Não tem desculpa de jeito nenhum. Porque quando julga os outros e faz a mesma coisa que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Quando você está julgando a outras pessoas por que elas fazem, você não está vendo as coisas que você está fazendo, você simplesmente está se auto-julgando. É isso que Paulo está dizendo, e ele continua dizendo. O que é que está acontecendo com você? Porque você se diz judeu, você confia na lei de Moisés, você se orgulha do Deus que você adora, você conhece a vontade de Deus, você aprende na lei a escolher o que é certo, a escolher o que é errado. Você está certo de que é guia dos cegos, você está certo de que você é luz, você está certo de que você é sal, você está certo de todas essas coisas, você está certo de que você é luz para aquelas pessoas que estão na escuridão, você está certo de que você é o orientador dos ignorantes, você está certo que você é professor dos jovens, você está certo que tem capacidade para passar os ensinos na escola bíblica, você está certo de que você encontra na lei o conhecimento sobre a verdade, você está certo de tudo isso. Você que ensina os outros, por que é que você não ensina você mesmo? Você que está ensinando os outros todas essas coisas, por que você não se auto-ensina? Por que você mesmo não adquire o conhecimento? Se afirma que não deve roubar, por que é que você rouba? Se ensina que não deve cometer adultério, por que você adultera? Se ensina que você odeia os ídolos, por que você rouba as coisas do templo? Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, quebrando a sua lei. Porque as escrituras sagradas dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, judeus. O que está dizendo isso é a Bíblia, meu irmão. É a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 1, depois no versículo 17 ao versículo 24. É o apóstolo Paulo proferindo essas palavras àqueles que se achavam sábios demais, aqueles que se achavam sabedores do conhecimento, da doutrina, da lei, da palavra, que só tinham o desejo e o dedo apontado para condenar, para crucificar, para falar mal das pessoas, para achar o erro das pessoas, para querer apontar o erro das pessoas, mas não olhavam para os erros próprios, não olhavam para si mesmo, não olhavam para suas vidas, só olhavam para a vida dos outros, só olhavam para a vida alheia, só olhavam para a vida do próximo, só olhavam para a vida do irmão, só queriam apontar o erro da irmã, só queriam apontar o erro dos outros, mas e os deles? É com essas pessoas que o apóstolo Paulo está dirigindo essas palavras. Sabe por quê? Porque eles estavam sendo incoerentes. Incoerência era a marca dos fariseus. Talvez você conheça pessoas incoerentes. E incoerência, por ser a marca dos fariseus, Jesus começa a dirigir essa palavra a eles. Registrado no livro de Mateus, que nós estamos refletindo nessa noite, Mateus 7, versículo do 1 ao versículo 5. Pessoas com incoerência igual aos fariseus. Eles julgavam os erros dos outros, mas na vida particular estavam cometendo pecados mais graves. Você consegue entender isso, meu irmão? Entenda isso, minha irmã. Eles julgavam a vida dos outros, mas cometiam pecados muito mais graves do que aquelas falhas que eles estavam apontando. Do que aquelas falhas que eles estavam sobrecarregando as pessoas. Olha a incoerência disso. Por quê? Porque a palavra deles era carregada de palavras levianas. As falas deles eram carregadas de falas de falsidade. As falhas deles eram carregadas de palavras de preconceito. Eles estavam com preconceito com as pessoas, com egoísmo. Eles estavam falando com hipocrisia. E Jesus Cristo reagiu de uma maneira que, com firmeza, a esse tipo de julgamento. A esse tipo de julgamento que esses fariseus tiveram. E ele vai continuar agindo de maneira séria e com firmeza a este tipo de julgamento que as pessoas tentam levantar hoje em dia contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu ministério, contra o seu projeto de vida, contra o seu modo de viver. A palavra de Deus vem seriamente falando sobre esse farisaico, sobre essa pessoa que é contra a lei do amor de Cristo. Onde está o amor dele? E fala que ama, mas é incoerente.
Fala que ama, mas condena. Fala que ama, mas julga. Fala que ama, mas fala mal do próximo. Pergunto, que amor é esse? É isso aqui que Jesus Cristo está ensinando no início do sermão. No início do sermão. Aqui nesse ponto de pregação, o Mestre Jesus ele faz a seguinte determinação: não julguem para não serem julgados por Deus. E o estudioso Tasker ele fala o seguinte, que Jesus está proibindo aqui é o hábito de fazer crítica ferina e dura. É o hábito de fazer crítica ferina e dura. Conhece aquelas pessoas que só fazem crítica, que ferem as pessoas, que maltratam as pessoas? Aquela pessoa que só quer fazer crítica, que sabe que vai ferir o outro, que vai ferir o coração, que vai ferir o próximo, que vai machucar o próximo. Jesus faz duras críticas contra essas pessoas. E tem pessoas desse jeito dentro da igreja, que se diz ser cristão, que te diz ser servo, que se diz ser gospel, que se diz ser evangélico, que diz que ama, mas vem com essas críticas contra a sua vida, contra a vida do povo, contra a vida da igreja, contra a vida de pessoas próximas a ele. Que hábito é esse? Que língua que é essa? Que boca que é essa? Diz que ama e fica falando mal do próprio irmão? Diz que ama e fala mal da própria igreja? Diz que ama e fala mal do corpo de Cristo? Como que pode isso, meu irmão? Como pode isso, igreja? Como pode isso, minha irmã? Como pode isso, amados do Senhor? Como pode isso, servos de Cristo? Jesus fala duramente contra essas pessoas. E o estudioso Tasker está falando para esses homens, eles precisam fazer aquilo que faça diferença na vida dos outros, amar as pessoas como ama a si mesmo. Mas eles não estão demonstrando amor nenhum. Nós sabemos que Deus oferece a mim e a você. Deus oferece para cada um de nós o livre-arbítrio. Livre-arbítrio para que todo ser humano emita a sua opinião. Você tem o direito de omitir, ou melhor, você tem direito de emitir a sua opinião. Você tem direito, o livre-arbítrio de fazer as suas críticas, porém, não crítica ferina, não crítica que fira, não crítica que machuque, não crítica que deixa a pessoa para baixo. Não crítica que venha causar mágoa, não palavra que venha magoar o coração das pessoas, não palavra que venha deixar a pessoa deprimida, aquelas palavras que deprimem, aquelas palavras que são dirigidas para tentar enfraquecer, para tentar magoar, para tentar machucar, para tentar deixar a pessoa para baixo, deixar a pessoa mal. É isso que Jesus está falando. Você tem o livre-arbítrio para emitir a sua opinião, mas não para ferir, não para maltratar e não para magoar. Se quer falar alguma coisa, fale algo positivo. Fale uma palavra que venha sustentar, alimentar a fé da pessoa. Fale uma palavra que venha acrescentar algo à vida espiritual dela. Se a pessoa não é cristã, fala algo a ela que ela venha verificar aquilo que ela está fazendo, mas que ela possa consertar, mas com amor. Falando com amor, seja altruísta, tenha empatia. Se coloque no lugar das pessoas, com que as pessoas apontam os erros. Parece que tem o prazer de maltratar, tem o prazer de magoar, tem o prazer de ferir. É isso que Jesus está falando aqui no Sermão da Montanha. Olha o que o Mestre Jesus ainda diz. Eu afirmo que no dia do juízo, cada um vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou se você é culpado. Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 36 e versículo 37. Mas, meus irmãos, parece que as pessoas não estão preocupadas com isso. Depois que a palavra saiu dos lábios, saiu da boca, ela já saiu, ela não volta mais atrás. Quantas pessoas não estão magoadas, não estão machucadas por conta de uma palavra? Uma palavra que feriu, que maltratou, que magoou. Quantas palavras não foram faladas e tiraram vidas de dentro da igreja? Tiraram pessoas de dentro da igreja? Palavras que destruíram vidas, destruíram famílias, destruíram lares, destruíram casamentos. Olha o que a palavra de Deus, cada pessoa, cada ser humano vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Mateus capítulo 12. Versículo 36 e versículo 37. É isso que a Bíblia nos fala.
Jesus está falando isso porque os fariseus eles precisavam entender. Só que eles não estavam entendendo. Eles precisavam entender que as suas palavras levianas seriam levadas a um juízo. As suas palavras levianas seriam levadas a juízo e que as suas palavras destrutivas, elas não iriam escapar do julgamento divino. Meu irmão, fique em paz. Minha irmã, fique tranquila, porque as palavras destrutivas que falaram contra você serão levadas ao julgamento não meu, não ao julgamento de um juiz, mas ao julgamento divino. É isso que vai acontecer, fique tranquilo, meu irmão. Estão levantando falso testemunho de você, minha irmã. Estão falando contra a sua casa, estão falando contra a sua vida, estão falando contra a sua família, estão falando contra o seu trabalho, contra o seu emprego. Essas pessoas não vão escapar do juízo divino. Porque a Bíblia nos diz, com a mesma maneira que elas medem os outros, da mesma maneira elas vão ser medidas. Mesmo peso, igualdade, porque ninguém é maior do que ninguém. Todos somos iguais perante Deus. E com a mesma forma que ela está medindo você, meu irmão, eles serão medidos. E é com base nesse princípio que eles vão ser responsabilizados pelos seus próprios atos. Cada pessoa. É com base nesses princípios divinos, as suas relações com outras pessoas serão julgadas. E é com esses mesmos princípios divinos que todas aquelas palavras daqueles judeus contra as pessoas seriam julgadas. É como o Champlin explica. Bondade atrai bondade, mansidão atrai mansidão, misericórdia atrai misericórdia, boas obras atraem o favor de Deus e o pecado atrai julgamento. Ah, Deus Todo-Poderoso, ensina-nos, ó Senhor, a entender e a compreender a cada dia a Tua Escritura. Oxalá que nós tivéssemos entendimento e a cada dia conhecimento para entender o que a palavra de Deus fala comigo, fala com você e fala conosco. A incoerência daqueles homens levaria eles a um julgamento naquela geração ainda. São os relatos bíblicos que nos dizem isso. É a Bíblia, é a Sagrada Escritura que nos fala isso. É a Bíblia que nos ensina sobre isso. O que os fariseus deveriam fazer para não serem julgados por Deus? Eles deveriam ser coerentes. Era isso que eles deveriam fazer para não ser julgados por Deus. Coerência que está faltando hoje. Coerência que falta na igreja, coerência que falta no trabalho, coerência que falta no círculo de amizade, coerência que falta na escola, coerência que falta na rua, coerência que falta no dia a dia. Coerência que está faltando nessa crise que nós estamos vivendo, está faltando coerência. Fala que é para ficar em casa, mas não fica em casa. Está faltando coerência, está faltando entender, está faltando aprender, está faltando entender um pouco mais. Olhar para dentro de si mesmo, estava faltando coerência para os judeus. Estava faltando coerência para os fariseus, que era olhar para dentro de si mesmo antes de olhar para os outros. Antes de olhar para os outros, olhe para dentro de si mesmo. Era isso que estava faltando para os fariseus. Primeiramente, eles tinham que tratar dos seus graves pecados para depois tratar dos erros dos outros. Primeiramente, eles tinham que tratar dos seus graves pecados para depois tentar ajudar a cura dos outros espiritualmente. Primeiramente, nós precisamos tratar de nós mesmos, para depois querer tratar dos pecados graves das outras pessoas, de apontar o erro de outras pessoas. Precisamos cuidar de nós primeiramente. É isso que precisamos. O que devem os cristãos fazer hoje? O que nós, como os cristãos, nós devemos fazer hoje para nós não sermos julgados por Deus? O que o crente precisa fazer hoje para não ser julgado por Deus? Você precisa ser coerente. Nós precisamos ser coerentes, olhar para dentro de nós mesmos antes de olharmos para os outros. Sabe por quê? Porque aquele que vive cometendo pecado grave não tem autoridade para censurar os outros. É isso que a Bíblia nos diz. Pois quem comete a maior ofensa não pode dessa forma estar insistindo em julgar o seu semelhante. Como que eu posso insistir em querer julgar meu semelhante cometendo coisas piores? Achando que está tudo certo? As pessoas não estão vendo. Ah, mas o juízo divino está vendo.
O juízo divino está vendo todas as coisas, e a esse respeito a Bíblia fala claramente que os pecados cometidos deliberadamente, hipocritamente, incoerentemente, eles ofendem mais a Deus do que aqueles que são cometidos pela ignorância. Sabe o que está falando Levítico 4, versículo 2, versículo 13, versículo 22, Lucas capítulo 12, versículo 48, Tiago capítulo 3 e versículo 1, aquele pecado que você está cometendo conscientemente, ele ofende muito mais a Deus do que aquele pecado que é cometido pela ignorância. Isso é muito sério. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério, meus irmãos. Jesus, ele está dizendo que é hipócrita. Jesus está dizendo que a hipocrisia, ela parte de quem cometeu um pecado grave e tenta corrigir uma pessoa que tem um deslize menor. Deus poderoso. Jesus de bondade e misericórdia. Hipocrisia é aquele que comete um pecado grave, está cometendo um pecado grave e quer corrigir um pequeno deslize do menor, quer corrigir um pequeno deslize menor de outra pessoa. Sabe quando é que nós cometemos a hipocrisia? Quando nós não reconhecemos o nosso próprio pecado e ainda nós queremos apontar o erro do irmão, queremos apontar o erro da irmã. É isso que a Bíblia diz. Fingindo que nós estamos interessados na vida... fingindo que estamos interessados na vida espiritual dele. Olha o que a Bíblia ensina para nós. Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 16. Mateus capítulo 6, versículo 2, versículo 5 e 16 nos dá um ensinamento. O hipócrita, ele é incoerente. Por quê? Porque ele enxerga o pecado dos outros, mas não enxerga o seu próprio pecado. Enxerga a falha dos outros, mas não enxerga a sua própria falha. Enxerga os erros dos outros, mas não enxerga o seu próprio erro. Enxerga os deslizes dos outros, mas não enxerga o seu próprio deslize. Enxerga a falsidade dos outros, mas não enxerga a sua própria falsidade. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos ser coerentes todo o tempo. O seguidor de Cristo, ele precisa ter boa visão espiritual. O seguidor de Jesus Cristo precisa ter boa visão espiritual para não censurar os outros, para não ficar censurando as outras pessoas. Mesmo assim, se precisar fazer, mesmo assim, se você precisar censurar alguém, baseado na palavra de Deus, faça sem ferir, faça sem magoar, faça sem machucar, faça sem deprimir, faça sem enfraquecer. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia nos diz. Olha o que ela está falando logo. Quem tem trave no olho não tem boa visão para tirar o cisco que enxerga no olho do outro. Jesus de bondade, graça e misericórdia, abra nossas mentes, abra a nossa visão, abra o nosso coração para entendimento. Geralmente o amor próprio exagerado, ele causa cegueira. Amor próprio exagerado causa cegueira em qualquer ser humano, causa cegueira em qualquer pessoa, sendo que a pessoa começa a valorizar o seu ego, supervaloriza o próprio ego, só enxerga defeito nos outros, não enxerga defeito em si mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Só enxerga o defeito nos outros, mas não enxerga o defeito próprio, não sabe amar, só sabe criticar, só sabe condenar, não sabe amar as pessoas. E há um monte de cristãos cegos. Existem cristãos cegos que só veem os outros. Existe um monte de cristão cego que só vê os outros como um pedaço de pau. Não vê a pessoa como ser humano. Só vê as pessoas como um tronco de árvore. Só vê as pessoas como um pedaço de árvore. Há um monte de cristão que julga as pessoas pela cor. Há um monte de cristão que só julga as pessoas por sua posição espiritual, ou pela roupa que ela está usando, ou tenta medir a espiritualidade dela. O que é isso? O que é isso que nós estamos vivendo? Há cristãos que se consideram super patrões, que consideram os irmãos como se fossem seus empregados. Não é isso que Jesus nos ensinou. Pisam nas pessoas, menosprezam as pessoas, acham que as pessoas são de segunda categoria. Mas Jesus vem duramente falar quando isso aqui, a Bíblia chama isso aí de cegueira espiritual.
E só há uma maneira. Só uma maneira de ser curado desse mal. Só uma maneira de ser curado dessa cegueira espiritual. É através de uma intervenção milagrosa de Deus. Para que a pessoa ela possa enxergar corretamente. Marcos capítulo 8, versículo 25. É isso que precisa? Caso contrário, o que vai acontecer com ela é Mateus capítulo 7, versículo 1. Se ela não for curada dessa cegueira espiritual, se ela não for curada milagrosamente por Deus, o que vai acontecer é Mateus capítulo 7, versículo 1. E nós precisamos entender, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, para chegar, para nos aproximar de Deus e não acontecer em nossa vida. Mateus 7, verso 1. Amado irmão, amada irmã, Igreja de Cristo, nós precisamos ter muito cuidado quando nós formos pesar ou nós queremos julgar as pessoas. Quando nós formos querer pesar a fé dela, se ela tem fé mais que você ou não. Precisamos tomar muito cuidado com isso aqui. Porque nós não fomos salvos por Cristo para estreitar. Nós não fomos salvos por Cristo para limitar ou para diminuir o valor das pessoas. Não! Não foi para isso que nós fomos salvos. Nós não fomos salvos por Cristo para diminuir o valor do nosso semelhante. Não foi para isso. É muita mesquinhez. É ser mesquinho demais, querer medir as pessoas. É muito mesquinho, é muita mesquinhez querer pesar a fé das pessoas, dizer que é mais santo do que ela, dizer que é mais cristão do que ela, dizer que tem mais intimidade de Deus do que ela. Ah, mas o que é isso? Ah, Jesus querido, saiba também que quando nós diminuímos os outros, quando você diminui os outros, você estabelecendo a sua própria pequenez. Quando nós diminuímos os outros, nós estamos estabelecendo a nossa própria pequenez. Portanto, nós não podemos ser como um oftalmologista cego. Já imaginou? O que é um oftalmologista? É aquele camarada que estudou a medicina, que se especializou aqui nos olhos. Agora você imagina um cara que estuda, faz a sua faculdade, pega lá o seu diploma de oftalmologista, mas é um oftalmologista cego, que só vê o cisco nos olhos dos outros, mas não vê a trave que está no olho dele. É preciso ser coerente através da palavra. Precisamos ser coerentes através da palavra de Deus. Primeiramente nós precisamos ter uma visão correta da nossa própria vida. Precisamos ter uma visão correta, uma visão própria, correta, espiritual sobre nós mesmos. E jamais queremos julgar a vida do nosso próximo. Precisamos ter uma visão espiritual aberta e correta sobre nós mesmos. Para não julgarmos os outros, para não julgarmos os nossos semelhantes, para não julgarmos os nossos irmãos. Nós não fomos colocados nesse mundo para ser juiz. Nós fomos colocados para ser sal e luz. Fomos colocados para proclamar o Evangelho de Cristo. Fomos colocados para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o Jesus que está transformando sua vida. É por isso que nós somos colocados aqui, para mostrar às pessoas que tem um Jesus que cura, que salva, que liberta. Não para julgar e condenar as pessoas. Não para julgar e condenar o ser humano. Seja misericordioso, meu irmão. Seja mais generoso com o seu próximo. Seja mais generoso com o seu semelhante. Seja mais generoso com o seu irmão. Seja mais generoso com os da sua casa. Seja mais generoso com os da sua igreja. Todos nós devemos pedir a Deus a ajuda do Espírito Santo. Se está faltando isso a você, peça a ajuda do Espírito Santo e Ele vai te ajudar. Ele vai te auxiliar. Ele vai estender a sua mão. Ele vai ficar com os braços abertos para você. Se está faltando isso, peça ajuda. Fala, Deus, vem ao meu encontro, Deus, vem ao meu socorro. Espírito Santo, vem socorrer-me. Espírito Santo, vem me ajudar. Espírito Santo, tira isso de mim. Me cura, me trata, me limpa, me salva. Faz o que for preciso na minha vida. Me restaura, me renova. Faz de mim uma nova criatura. Nós precisamos ter essa visão espiritual, a fim de nós não sermos criticados, a fim de nós não
não censurarmos e não criticarmos levenianamente os nossos irmãos ou outras pessoas. É isso que nós precisamos. É isso que precisamos todo o tempo. Diariamente, meu irmão. Diariamente, minha irmã. Diariamente nós somos tentados a julgar as pessoas. É porque ele não fez o serviço direito? É porque ele não sabe fazer o serviço direito? É porque ele não limpou o chão direito? É porque ele não tirou o pó das coisas direito? É porque ele não colocou a cadeira como deveria ser colocada direito? É porque ele serviu o café que estava frio? É porque esse café está quente demais? É porque a roupa dele está assim? É porque o jeito dele falar é assim? É porque ele se apresenta desse jeito? Diariamente! Todos os dias nós somos tentados a julgar as pessoas por aquilo que elas fazem. E muitas vezes nós emitimos opiniões injustas sobre pessoas que nós nem mesmo conhecemos. Nem mesmo sabemos como ela é. Nem sabemos o que ela está passando na vida dela. Nem sabemos se tem problema, se tem luta, se está passando por dificuldade ou não. E a gente fica emitindo julgamento. Não sabe se ela está com enfermidade na família. Não sabe se ela está com enfermidade na casa, com enfermidade com um familiar, com um parente, com um amigo. Não sabe como está a vida na sua casa, como está a vida com os filhos. Não sabe como está a vida com a esposa ou com o marido. E mesmo sem conhecer, nós queremos emitir julgamento contra a vida dessas pessoas, sem mesmo conhecê-las. Sem mesmo saber o que elas estão passando ou enfrentando. Sem mesmo saber o que elas estão passando e enfrentando neste momento de crise. Pior ainda é quando nós conhecemos. E mesmo assim nós julgamos. Mesmo assim nós emitimos julgamentos para ferir. Que ganhamos com isso? Que você ganha com isso em querer machucar o seu próximo? Em querer ferir o seu próximo, em querer ferir o seu irmão, em querer magoar o seu irmão, em querer ferir a igreja de Cristo, em querer ferir o membro do corpo de Cristo. O que você ganha com isso? O que a gente ganha com isso? Vai ganhar Mateus 7, versículo 1. Coloca isso na mente hoje, coloca isso no status do seu WhatsApp. Coloca isso lá no feed do seu Instagram. Coloca isso lá no stories do seu Instagram. Coloca isso lá no seu Facebook. Mateus 7, versículo 1. Mateus capítulo 7, versículo 1. Diariamente ainda há oportunidades em que nós diminuímos o valor das pessoas. Sem mesmo conhecer. Simplesmente porque nós não gostamos do jeito dela. Simplesmente porque não gostamos do jeito que ela fala. Simplesmente porque não gostamos do jeito que ela é muito quieta. Ou do jeito que ela é sorridente demais. E diariamente a gente quer diminuir essas pessoas. Diminuir a forma que ela fala, o jeito que ela diz, o jeito que ela se senta, ou o jeito que ela se levanta, ou o jeito que ela anda. E a gente quer diminuir as pessoas, mas é jeito dela. É a maneira dela. Nós não somos... Não, você anda de um jeito, eu ando de outro. Cada um anda do seu jeito. Os dedos da sua mão, as digitais são todas diferentes. A minha digital não é igual à sua. O meu jeito de andar não é igual ao seu. Mas mesmo assim, a gente gosta de diminuir o jeito das pessoas. Ah, meu irmão. Mas hoje eu quero dizer para você... Hoje nós estamos aprendendo que julgar as pessoas levinianamente é pecado. Julgar as pessoas levianamente é pecado. Sendo que Cristo nos ensinou a viver sem hipocrisia. E nós falamos o que é sem hipocrisia. Viva sem hipocrisia, viva sem reconhecer, viva sem hipocrisia, sem estar reconhecendo os nossos próprios erros. Reconheça os seus erros antes de querer falar ou criticar a pessoa ao seu lado. Não devemos julgar ninguém. Não devemos julgar os outros. Não devemos julgar as pessoas. Vivamos de modo e vivamos de forma coerente. Pratique aquilo que você fale. Pratique aquilo que você ensine. Aquilo que você ensina na igreja, pratique lá fora. Qual é o testemunho que você dá dentro da sua casa?
Qual é o testemunho que você dá dentro da sua família? Qual é o testemunho que você dá para os seus filhos? Qual é o testemunho que você dá na sua empresa como patrão? Qual é o testemunho que você dá na sua empresa como funcionário? Qual é o testemunho? Qual é o testemunho que você dá para o seu vizinho? Mateus 7, versículo 1. Querido Deus, infinita graça, bondade e misericórdia, Espírito Santo de Deus nos ensina. Espírito Santo nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos a sermos humildes e mansos e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Coloca em nosso coração o entendimento, coloca na nossa vida a empatia, coloca na nossa vida o altruísmo. Coloca na nossa vida o sal e a luz que porventura esteja faltando. Coloca em nossa vida um pouco mais de amor. O amor pelo próximo, o amor pelo outro, o amor pela pessoa, o amor pelo ser humano. Abra os nossos olhos. Como diz a tua palavra, quem somos nós para vermos o cisco no olho do nosso irmão quando tem uma trave dentro do nosso olho? Ah, Jesus de infinita graça e misericórdia, cuida da tua igreja. Cuida da liderança da igreja. Cuida de cada membro, cada consagrado. Cuida da liderança ministerial de cada jovem, cada criança, cada ancião. Cuida, Jesus maravilhoso, de lideranças políticas. Cuida, Deus maravilhoso, daqueles que estão à frente dessa pandemia, aqueles que porventura tiveram os seus empregos tirados, Senhor. Mas abre portas, não deixe que venha, não permita que venha faltar neste lar o sustento, não permita que venha faltar o pão de cada dia, não permita que venha faltar, Senhor Jesus, a condição financeira para poderem cumprir com seus compromissos. E que sejamos fiéis, fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, fiéis aos Seus estatutos e preceitos, Senhor. Visita, Deus, aquele que porventura agora está internado, hospitalizado, aquele que precisa da Tua palavra, Jesus maravilhoso. Palavra de amor, palavra de respeito, palavra de moral, palavra de ética e palavra de bons costumes. Ensina-nos isso, Espírito Santo, pois a Tua palavra diz que Teu povo perece, padece por falta de conhecimento, por falta de ler, por falta de estudar a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse. Abra o nosso coração e a nossa mente para entendermos e compreendermos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Ajuda a entendermos o jeito de cada pessoa, o nosso jeito, o meu jeito, o seu jeito de ser e de agir. Mas agindo com retidão e com sabedoria, agindo com dignidade e com moralidade, agindo com amor, amor sincero, não com amor falho. Ah, Jesus maravilhoso, que o Teu amor possa estar em nossa vida todo o tempo, todo instante, em todo momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Conceda uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus Cristo. Assim como nós entoamos no louvor inicial, Jesus, Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui. O véu que separava já não separa mais. E a luz outrora apagada, ela agora brilha. E cada dia brilha mais. Aleluia! Glórias a Cristo, glória a Deus, meu irmão. Deus te abençoe grandemente, minha irmã. Tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória. Louvando a Deus, exaltando a Deus. Tá triste? Adore a Deus. Tá chateado? Exalte a Deus. Tá com problema? Adore a Deus. Continue servindo a Deus, porque Deus, Ele é poderoso para pegar você, colocar você em seus braços, fazer de você uma nova criatura, porque você é mais do que vencedor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Semana de bênção. Segunda-feira vai trabalhar, glorifica a Deus. Segunda-feira vai ter que picar ponto amanhã, exalte ao Senhor, alegre-se no Senhor, fala: meu Deus, obrigado. Obrigado porque estou acordando, trabalhando, porque o Senhor me dá vida e saúde para trabalhar. Você que está trabalhando na sua casa, aleluia! Louve e exalte ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Anime-se, regozije-se, louve e exalte a Deus. Adore ao Senhor, porque o Senhor, Ele é nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o seu pastor e nada te faltará. Ele te faz deitar em pasto verdejantes. É Ele que refrigera a tua alma. É Ele que te traz o alívio. É Ele que te traz o conforto. É Ele que cura as tuas feridas. É Ele que sara as tuas chagas. É Ele que está derramando bênçãos sem medida sobre você.
É Ele que derrama as bênçãos sem medida sobre tua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua empresa, sobre os teus funcionários. Portanto, regozije-se, alegre, adore, exalte, glorifique ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glórias a Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Sou o pastor Nelson Leal, pastor da Igreja Adventista da Promessa, ali no Jardim Amélia, no município de Sumaré. Nós estamos localizados na rua Francisco Alves de Souza, número 284. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a Igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Semana de bênção, semana de paz, semana de vitória para a sua vida. Em nome de Jesus, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Amém.